Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Santos Futebolcast. Hoje a gente vai falar um pouco aí de gestão esportiva, que é um assunto que vocês sabem que a gente gosta e traz bastante aqui no programa. E a gente tem um convidado muito especial, cara, que é o Martim. Ele é do canal Esportologia, faz um trabalho muito interessante e é um exemplo aí dessa molecada. A gente fala tanto de futebol de base, né, Rodolfo? E o Martim é um exemplo aí da nova geração que não está dentro do campo, mas que vai fazer diferença fora do campo, com certeza. Então, antes de dar boa noite para o Rodolfo, para a galera, seja bem-vindo, Martim. A casa é sua, meu irmão. Espero que você goste aí dessa interação com a galera toda. Beleza, obrigado, Rod. Primeiro aí, muito obrigado por estar aqui, né? Pô, realmente uma honra, assim. Primeira vez que eu fui convidado. Então, bastante feliz mesmo, assim. E, enfim, velho, meu nome é Martim aí, eu tenho 20 anos, enfim. Sou jovem aí, que nem o Rod falou. Eu comecei um canal no YouTube, na Esportologia. Comento alguns temas que eu acho interessante de esporte. Então, já fiz vídeo falando como a Red Bull se relaciona com os esportes. Fiz vídeo do City Football Group, né? Que é uma empresa que controla, além do Manchester City, outros 9 clubes. Enfim, se tiver interesse aí no meu trabalho, pesquisa aí no YouTube Esportologia, que eu tô lá tentando postar um vídeo por semana aí. Beleza? Legal. Eu indico aí para todo mundo que assiste a gente, conhecer o canal do Martim, que é muito bacana. Eu, inclusive, conheci pelo vídeo do Red Bull, cara, que você fez, que eu achei muito legal. Que você fez a pesquisa, todo o trabalho, foi muito bacana. Pô, obrigado. Valeu. Rodolfo, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, Rod. Boa noite, Martim, Edu, Túlio. E para quem estiver assistindo a gente aqui, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Enfim, independente do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo aqui a mais um Santos Futebolcast. Deixa o like aqui, deixa o comentário, o feedback sobre essa resenha que a gente vai ter com o Martim. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente também nas outras mídias sociais, no SFcast Oficial, Instagram, Twitter, Facebook. E vamos junto, vamos conversar aí sobre gestão de futebol e bater um papo. Vamos que vamos. Bora. E aí, Tulhão, bem-vindo. E hoje vamos falar da Atalanta, cara, que a gente conversa tanto sobre esses fenômenos aí dos times que vêm aparecendo por gestão, né, cara? E aí o Martim vai ser esse papo legal hoje. Então, boa noite, Tulhão. É isso aí, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Como sempre, o programa aqui a gente tenta trazer todos os aspectos do futebol, tentar trazer sempre conteúdo que agrega. O Martim, como o Rod disse, tem um canal, fantásticos vídeos, assistiu hoje à tarde também. Então é isso, vamos que vamos, dá seu show, Martim, e seja bem-vindo. Valeu. Bom, vou compartilhar aqui a apresentação, então. Vamos lá. Opa, calma aí. É legal o pessoal todo que tá aí, cara, que assiste também a gente fora do Brasil, Martim. Tem muito santista na Itália. Eu falei para os caras, na África a gente tem uma audiência bacana. Caramba. Cara, então no Japão, Austrália. Então, cara, com certeza tem muita gente aí em volta do mundo que vai gostar dessa aula aí que você vai apresentar, para a gente entender o quanto é importante o fora do campo no futebol e no sucesso, né, Martim? Então, manda ver, cara. A sala de aula é sua, meu irmão. Bom, beleza. Então, enfim, pode me interromper aí o momento que quiser. Enfim, eu falo bastante, então pode me interromper mesmo. Boa. E, enfim, eu vou aqui falar do modelo de gestão da Atalanta, né? Enfim, esse aí é o meu canal, para quem eu já falei um pouquinho. E, assim, eu queria falar um pouquinho, para quem não conhece a Atalanta, né? Dar uma apresentada no time. E, enfim, ela sempre foi um time provincial da Itália, um time bastante regional, que, enfim, nunca disputou muita coisa. Mas em 2010 ela foi comprada por um empresário que basicamente mudou toda a gestão do clube, né? E desde 2010 até hoje em dia ela tem conseguido grandes resultados, sabe? Em 2019 e 2020 chegou em terceiro no italiano, o último ano agora quase ganhou o campeonato. Em 2020 jogaram a primeira Champions League, né? Quase chegaram na semifinal, quase ganharam do PSG, do Neymar, do Mbappé. E muito isso se deve, além da gestão nova do clube, pelo novo proprietário do clube, mas também pelo Gasperini, que é o técnico até hoje da Atalanta, que é o técnico que chegou em 2016, né? E, enfim, ele vem fazendo um belo trabalho aí ao longo do tempo. E, enfim, dá para ver pelo gráfico aí que eu coloquei, né? Em 2016 a Atalanta tinha chegado em 13º no italiano, nos últimos 2 anos chegou em terceiro, né? Então é um trabalho bastante expressivo, assim, do Gasperini. Enfim, e assim, isso aqui é uma análise minha, né? Você pode concordar, pode discordar, mas eu vejo que o modelo de gestão da Atalanta, ele tem 3 pilares, assim, né? E são 3 pilares que fizeram a Atalanta aí da segunda divisão do italiano até chegar quase semifinal da Champions, né? E esses 3 pilares são, primeiro,
o foco no coletivo, o foco no jogo coletivo, ao contratar e desenvolver os jogadores. O segundo pilar seria a continuidade no trabalho do treinador, né? O Gasperini está desde 2016 aí. E o terceiro pilar, e talvez o mais importante, seja a responsabilidade financeira do clube, né? As contas estão sempre em dia. Então eu vou falar aqui um pouquinho do primeiro pilar, que é o foco no jogo coletivo, que é basicamente a Atalanta, ela não depende de um jogador só para jogar bem, sabe? Então a gente pega, por exemplo, o PSG, quando o Neymar tá fora de campo, né? Enfim, o desempenho do time cai muito, sabe? E a Atalanta, ela tem um estilo de jogo coletivo que quando algum jogador machuca ou precisa sair e ele é reposto por um reserva, o nível do jogo não cai tanto, assim, sabe? E isso começa muito na base. Teve um estudo que colocou a Atalanta como a 8ª melhor base do mundo, que, pô, é bastante expressivo, assim, né? E quando ela tá desenvolvendo seus jogadores, ela tem muita ênfase na técnica e no fundamento dos jogadores, né? Então, se o cara sabe fazer um bom passe, se ele sabe se posicionar bem, se ele sabe cabecear bem, e isso é muito importante porque muitas vezes a gente vê no Brasil um jogador da categoria de base, sei lá, com 16 anos, que se ele destaca não porque ele é bom, mas porque ele cresceu antes dos outros, sabe? E aí quando o cara chega no profissional com uma técnica defasada, a gente vê que o cara é um jogador ruim, o mediano, enfim, que não faz nada, né? Sim. E aí também tem outro ponto que enfim, não é nenhuma novidade da Atalanta, mas que tem no Manchester City, no Barcelona também, por exemplo, que a base joga no mesmo estilo de jogo do profissional, né? Então, quando o moleque vai pro time principal, ele já tá adaptado àquele estilo de jogo e, enfim, isso facilita muitas coisas, né? E também quando a Atalanta vai no mercado, ela procura jogadores coletivos, sabe? Ela não contrata um cara esperando que ele vai resolver o time inteiro. E para mim o maior exemplo disso é o Papu Gomes, que é um argentino que foi comprado por 5 milhões de euros, assim, que é barato para os padrões da Europa, né? E enfim, ele é um dos melhores jogadores do campeonato italiano. E quando ele tá em campo, você vê que o time joga melhor e os jogadores que jogam em volta dele jogam melhor. Então ele é um cara muito altruísta, que joga pro time e, enfim, eu acho isso muito importante, né? Legal. Deixa eu até, Martinho, vou até te parar um pouquinho, pra gente ficar nesse primeiro pilar. Túlio e Rodolfo, cara, essa questão aí, meu irmão, da ênfase na técnica e nos fundamentos dos jogadores, e o mesmo estilo de jogo no profissional, né, cara, e na base, são coisas que a gente fala muito em relação ao que deveria ser feito no Santos há muito tempo, né? De você ter uma estrutura bem desenhada do futebol, desde a base até o atleta chegar no profissional. Então não é à toa, né, que os caras hoje são considerados a 8ª melhor base do mundo. Ou seja, quantos clubes profissionais existem no mundo e os caras estão aí na 8ª melhor base. Acho que a gente pode se relacionar um pouco com esse assunto, cara, porque futebol de base para o Santista é uma coisa muito importante, né? Então, acho que é legal o Rodolfo e o Túlio até comentarem esse primeiro pilar aí. Então, como o Martin destacou, a ênfase ela tem que ser sempre nos fundamentos, principalmente nessa fase, porque tem uma maturação física que varia de atleta para atleta. O Santos tem um caso aqui muito famoso, todo santista vai conhecer, que é o Jean Xera, se destacava muito ali até o sub-15, quando finalmente ele subiu de categoria e igualou ali o nível físico, ele não teve futebol para se manter. Então, se você foca nos fundamentos e em lapidar quem tem o talento, lá na frente você vai conseguir realmente ter um fruto, né? E essa questão de você ter o mesmo padrão da base e do profissional é primordial, porque o garoto ele já sobe, é o mesmo esquema, ele vai só encaixar no jogo de cima, mas para isso a gente precisa ter um técnico com um projeto longo, né, no profissional. Acho que o Martim vai até falar disso mais para frente. Então realmente é todo um projeto, né? É bem isso, viu, Rod? Completando o raciocínio seu, do Martim, do Túlio, essa questão da maturação, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Se você pegar um garoto aí, ele vai se desenvolver ali por volta de 12, 13 anos, pelo menos de 13 anos para cima, e tem muitas diferenças, né? Biológicas, fisiológicas, muscular, esquelética, cada um tem um sistema, e realmente no futebol, se ele não for trabalhado certinho, a questão dos fundamentos, a questão de todo o desenvolvimento que o esporte demanda nessa técnica, é aquilo, ele vai se destacar num sub-11, 13, 15, mas realmente quando a estrutura do jogo mudar, que ele partir para um jogo mais de contato, para um tempo maior, para dimensão de campo maior, para responsabilidades maiores, ele pode vir a sentir. Por isso que é bom, e a gente sempre ressalta aqui,
um trabalho de médio a longo prazo de gestão, tanto na parte administrativa, mas olhando o carro-chefe do futebol, do esporte, que é o campo, a gente tem um trabalho que puxe isso com ele. A gente teve uma entrevista recente com o Euler Vitor, né? E ele fala muito isso, ele cita o projeto também do River, que daqui a alguns anos quer ter todos esses atletas de base, o Del Valle aqui, que é um clube que, se a gente for olhar, tem poucos recursos comparado ao Santos, à Atalanta, ao River, enfim, mas o que mostra nisso daí? São trabalhos todos de pelo menos médio a longo prazo, não é um trabalho assim de 2, 3 anos e pronto, não. Se a gente pegar, como o Martin disse, ó, eles têm um dono desde 2010, começam a colher umas coisas nos últimos 2 anos. Se a gente pegar o River tem uma Série B e após isso vem de um crescimento. O Del Valle, o Euler cita aqui que é um trabalho desde meados de 2006, 2007 com um novo dono. Então mostra como a estrutura do futebol mudou. Realmente pessoas sérias, projetos, planejamento, e é muito bom você num futebol, num esporte coletivo, você ter um sistema de jogo que começa ali desde um sub-11 até o sub-20, até o profissional, porque independente de jogadores que vão chegar, que vão sair, os que vão dar certo, eles estão habituados a isso. Caso ele suba de categoria, ele vai ter talvez as suas dificuldades físicas, se adaptar à intensidade do jogo, mas na questão do posicionamento, de todo o trabalho técnico, ele vai estar bem incluído nisso, ele vai estar bem tranquilo para realizar isso. Se ele é um lateral esquerdo, se ele faz um segundo volante, um primeiro volante, se precisarem dessas disposições dele, ele vai ter total facilidade para desenvolver esse trabalho, né? E mostra também a realidade que é o esporte um pouco no Brasil, né? Você vê trabalhos aqui, distante aqui da nossa realidade, o próprio Estados Unidos, onde você está, Itália, enfim, toda a Europa e outros centros aí, mostrando realmente um trabalho sério, de seguir um padrão e de desenvolver isso tudo certinho. Os caras vão começar a colher, de repente, esses frutos da 8ª melhor base do mundo, não é nem já, cara. O trabalho já está sendo bem feito, eles já estão colhendo o resultado de outra forma, e essa base eles vão começar a colher resultado mais para frente. Então, é um trabalho bacana que os caras estão fazendo, e evita também casos como o do Cueva, do Uribe, do time gastar milhões e milhões de dólares e euros em jogadores que poderiam ser feitos em casa muito melhor. E aí você gasta como o Papo Gomes aí, o cara que vai acrescentar e não é caro. Manda ver, Marquinhos. Sou palmeirense, eu sofro na pele esse negócio de gastar muito dinheiro e, enfim, né, não ter resultados. Palmeiras exatamente. É triste, velho. Mas, enfim. Bora. Aí que o segundo pilar aqui que eu coloquei, ele se relaciona muito com o primeiro, né? Que, como eu disse, a Atalanta tem um estilo de jogo muito coletivo, né? E é um estilo de jogo que é realmente muito difícil de ser jogado, né? E, enfim, para ele ser implementado de uma forma vencedora, você precisa de tempo, né? E, enfim, o Gasperini, ele é o técnico atual, ele tá desde 2016, então ele tem tempo para, enfim, executar a filosofia de jogo dele, né? Ele tem apoio da torcida, da diretoria, não é porque perdeu um clássico que todo mundo vai cair em cima, as pessoas entendem que acontece, sim, né? Ficam bravos, mas entendem, né? Sim. E, enfim, é um 3-4-3 que eles jogam, quem já viu o jogo da Atalanta, é muita intensidade, assim, todo mundo defende, todo mundo ataca. Enfim, é realmente interessante de se ver, assim, eles marcam muitos gols, tomam muitos gols também, mas é um estilo de jogo bastante diferente que, pelo menos nos últimos anos, tem se mostrado vitorioso, né? Aqui no Brasil a gente não vê muito técnico ficar mais de um ano, assim, talvez o maior exemplo seja o Renato Gaúcho lá no Grêmio, não sei, né? Mas, enfim, acho que é isso, assim. O segundo pilar, eu acho que é realmente essa continuidade no trabalho do técnico, assim. O que eu acho mais legal, né, nesse sistema de jogo, na verdade, em todos os sistemas de jogo que tenham, como é que eu vou dizer, na sua essência, a coletividade. Porque quando você tem um sistema de jogo que depende unicamente de um jogador, como foi, por exemplo, o Neymar de 2012 no Santos, fica muito fácil para o adversário, ele neutraliza aquela arma do time e acabou. A coletividade, ela oferece a possibilidade de você aumentar o rendimento de todas as peças, então você sempre nota. Aquele jogador é nota 6, ele passou a render uma nota 7, e aí naquele jogo ele vai ter destaque, no próximo outro vai se destacar, isso dá muito mais força para o time. E você tendo um elenco, você consegue trocar essas peças, ter uma regularidade, e aí você
dispara no campeonato, mesmo não tendo necessariamente um craque ou ter muito dinheiro para conseguir um elenco super caro. Você consegue com jogadores medianos, uma regularidade muito boa através do sistema. Só que isso, claro, demanda tempo, demanda uma comissão técnica qualificada, uma gestão para conseguir manter uma torcida que apoie um projeto de médio e longo prazo. Então, é tudo um projeto e todas as peças têm que se encaixar, e quando elas se encaixam, aí deslancha, entendeu? Acho bem interessante. Ô, Martins, sabe o que eu achei interessante eu acho interessante em relação ao Gasperini, cara? É que existe muito torcedor hoje em dia bate na tecla do que a gente precisa de uma nova geração de treinadores e tal. Claramente o Gasperini não é nova geração de nada, entendeu? E o cara faz um trabalho moderno, um cara que tem um estilo de jogo intenso, como, por exemplo, o Sampaoli apresentou no Santos na temporada passada. Então, eu acho que é o que o Túlio falou e que você está falando, cara. É um conjunto de fatores, né? Não basta simplesmente, vou trazer um técnico jovem que resolveu o problema. Não é isso. Eu acho que é um trabalho inteiro de médio e longo prazo para dar certo aí o trabalho de continuidade de um treinador, né, cara? E no Brasil a gente está um pouco longe desse cenário ainda, infelizmente. Mas assim, ó, eu queria frisar, assim, que assim, não é só dar tempo pro treinador, assim, o cara tem que ser competente também, sabe? Claro. Então, tipo, o Gasperini, assim, mesmo que o time, enfim, ele foi um case de sucesso, né, o time melhorou muito rápido, mas, assim, no começo ele não tava tão bem, assim, mas o time tava melhorando aos poucos, sabe? Então, eles estavam vendo alguma evolução. Aqui, às vezes, no Brasil, ou enfim, no mundo inteiro, a gente vê um trabalho, enfim, que o time só piora, e aí não tem por que manter o cara mesmo, sabe? Então, exato, tem que ter esse asterisco aí, né? É isso aí. E o terceiro pilar aqui que eu coloquei, né, o último, é a responsabilidade financeira do clube, né? Enfim, quando as finanças do clube estão em dia, o clube cresce, e, enfim, o clima é muito bom, né? Não ficar saindo notícia toda hora no jornal falando sobre dívida, tudo, a torcida não fica brava. Então você consegue, enfim, ter um ambiente muito melhor para trabalhar. E eu acho que isso se deve muito, principalmente, porque o clube tem um dono, né? É o Percassi aí, ele comprou em 2010 o clube, e como ele é o dono, ele não vai ser demitido, ele não tem pressão de reeleição, nada disso, nada dessas politicagens aí que tem no Brasil, né? Ele consegue ter uma mentalidade de longo prazo. Então a Atalanta, ela não compra esses jogadores medalhões, sabe? Sei lá, uns Thiago Neves da vida aí, que, enfim, só vão trazer prejuízos, você não vai conseguir revender por um preço decente. E ela só compra jogadores com potencial de valorização. E normalmente esses caras se valorizam, ela vende esses jogadores por muito mais caro do que ela comprou, gera muito caixa, e esse caixa gerado pode ser investido em infraestrutura, né? Então eles podem, sei lá, construir um hotel para a base lá, construir um novo campo para a base, ou enfim, construir um novo estádio. Atualmente o estádio deles não atende o padrão UEFA, né? Então eles estão reformando o estádio para atender o padrão UEFA, eles poderem jogar Champions League no estádio deles. E todo esse dinheiro que eles estão usando vem da venda de jogadores, né? Da valorização dos jogadores que eles compraram. Isso é um modelo de clube autossustentável, sabe? Ele não precisa de um grande patrocinador para sobreviver. E, enfim, eu acho que é o caminho certo, assim. Com o seu Rodolfo. Olha esse modelo, cara. É muito complexo? Não. É um modelo simples, autossustentável, que os caras reinvestem o dinheiro de valorização de jogador que eles vendem feito em casa, investe em estrutura, vai investir na base, que daqui a pouco não vai mais ser a oitava, vai ser a quinta, e daqui a pouco vai ser a terceira, e daqui a pouco os caras estão aí, entendeu? Porque olha que beleza de projeto. Pois é, né, Rod? E se a gente for olhar depois o Martim, após o meu raciocínio, ele pode até confirmar a oitava base no mundo. Será que tem algum time italiano que está à frente deles nesse projeto? Porque tem outros locais do mundo aí. Se a gente está falando da oitava melhor base do mundo... Cara, eu acho que não tinha, viu? Aí, ó, para você ver. E o campeonato italiano, ele é resumido ali praticamente em... A Juventus vem num bom momento aí já tem um tempo. A Inter está começando a se readequar aí no mercado, nos investimentos. O Milan tá quebrando a cabeça, mas parece que essa temporada vem um pouquinho melhor. Aí você tem o que ali? Você tem Napoli, que vem se destacando ultimamente, a Lazio, a Roma, meio instável ali, mas você vê um time que permeava ali sempre... Vamos falar naquela segunda parte da tabela, né? Às vezes não dá nem para jogar um top 10. E um trabalho de 10 anos aí, cara. Um trabalho de 10 anos. E a gente fala muito isso aqui, né?
sobre a gente ter responsabilidade financeira e sobre você fazer o óbvio, sobre você fazer o simples. Claro que aqui no Brasil a gente fala de política, como o Martin citou, né? Sim. Às vezes os estatutos, os documentos, toda a parte que permeia o clube ali, engessa um pouco isso. Mas a gente falando da nossa realidade, a gente falando do Santos, a gente é considerado uma das melhores bases do mundo, porém isso no nome das pessoas, dos atletas que a gente forma, mas se a gente for olhar da estrutura do clube como base, da estrutura do clube como um todo, acho que hoje a gente não chega a ser top 10 no Brasil. Palmeiras a mesma coisa, vai vendendo esses moleques para mercado russo, mercado português, ucraniano, vende rápido para investir nesses medalhões. E aí os caras estão mostrando ao contrário, que dentro da Itália eles não são um grande time aí, como o Martin disse, é algo muito regional ali. E se a gente olhar para o Santos é do mundo, mas a gente parte de uma cidade que não é o grande centro do estado de São Paulo. O grande centro é ali na cidade de São Paulo, é no ABC, enfim, é nesse meio aí. E tá aí, ó, um modelo sustentável que a gente poderia ter no nosso estatuto. Cada atleta que a gente vende, a gente poderia pegar 10, 15%. Onde você vai investir nisso? Você vai investir na sua comissão técnica, num departamento de análise de desempenho, num melhor CT, melhorias no seu estádio. Você pega o futebol alemão, é um futebol muito sério em relação ao investimento de base. Hoje, tanto na Série A do alemão como na Série B, na Bundesliga e na Série B, os caras são obrigados a ter um investimento na base. Eles precisam ter dentro do seu CT pelo menos 4 campos. E o que eles escolheram? Uma Copa em 2014, 2006 e 2010 batendo na trave, 14 jogadores ou 15 do elenco de 2014 jogam no país, jogam na Alemanha, e eles revelam jogadores. São jogadores extra classe, fora da curva? Nem todos. É isso que a gente fala, jogadores nota 6, 7, que tem todos um desenvolvimento por trás, um trabalho sério do clube e da federação, mas o futebol brasileiro como um todo é um futebol irresponsável, é um futebol que não vai ganhar uma Copa do Mundo tão cedo, e o nosso Santos entra nisso, porque a gente tem todas as cartas na manga. A gente tem o nome, a gente tem a grandeza, falta o profissionalismo, falta a gestão séria, falta isso. Médio prazo é de 6 a 8 anos, longo prazo é de 10 anos para cima, para você colher os resultados, para você ter modelo de jogo implantado. Se a gente não tem condição de competir com o Flamengo em receita, nisso, naquilo, onde está a solução? É na base, é de você vender seus atletas, é de você formar extra classe, ok, mas se você formar jogadores de 6 a 8, você vai ter eles agregando no campo e no momento certo ele vai ser vendido. Então é um excelente projeto esse da Atalanta, mostra que tem solução, mas precisa o quê? Não fazer as coisas como eles vêm fazendo aqui no Brasil. Não dá para você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não, e só acabando aqui, finalizando mesmo, eu peguei um exemplo aqui da valorização dos jogadores, né? Então, enfim, por exemplo, aqui eu peguei o goleiro Golini, que é o atual goleiro, né, da Atalanta. Ele foi comprado ali em 2017 com mais ou menos 5 milhões de valor de mercado. E, enfim, hoje em dia ele vale quase 17, assim, sabe? Então, se a Atalanta quisesse vender ele hoje, ele teria um valor de mercado mais de 3 vezes do que foi comprado, sabe? Então é realmente essa responsabilidade quando você contrata jogadores. E, enfim, é isso, assim, mais importante do que gastar muito, assim, é gastar bem, né? Porque quando você compra um jogador por um valor não muito alto, mesmo que ele não dê certo, você não vai ter uma perda tão grande, né? Porque o investimento não foi tão grande. Então tem que controlar os riscos também na hora de fazer compras no mercado, né? Esses componentes todos que o Rodolfo falou, essa questão que você mencionou, né, o lado político do futebol, cara, isso atrapalha demais. E é por isso que eu sou um cara, e acho que você também, eu tenho certeza que o Rodolfo e o Túlio também já mencionaram isso, e tantas outras pessoas que estão assistindo a gente são a favor da profissionalização total nos clubes, entendeu? Não adianta, cara, não tem outro caminho a não ser o profissionalismo, porque senão você tem abertura para contratações absurdas, como a gente conhece. Eu acho que também falta um pouquinho mais de educação para o torcedor, né? E eu acho que caras como você, que tem o canal, a gente, nosso trabalho mais importante é realmente educar uma nova geração para entender isso, cara. Entender que o legal não é sair contratando medalhão. O legal é você formar teu jogador em casa, você criar teu ídolo, você ter um clube estruturado, um clube, como você disse, Martim, que não tenha todo dia notícia de
dívida, torcedor revoltado, presidente sendo afastado. É complexo, cara, mas a mudança precisa acontecer, né, Martim? Eu não sei. Sim, A opinião é essa, assim, é um futebol 100% profissional. Cara, eu acho que assim, pelo menos assim, se a gente quer ganhar, se a gente quer ser competitivo, esse é o caminho, sabe? Se a gente, enfim, quer continuar, enfim, perdendo para time europeu, não ganhando Copa do Mundo, aí talvez a gente possa continuar do jeito que tá, mas sabe, se a gente quer ganhar, e eu pelo menos quero ganhar, eu acho que realmente o caminho é profissionalizar, assim. É um tema bastante complexo, eu não sei se, por exemplo, a lei do clube empresa vai resolver, eu não sei direito, mas realmente, eu acho que essa parte da educação é muito relevante, né? Porque é só ver, por exemplo, a torcida do Palmeiras, putz, qualquer coisa e já tá reclamando tal. E mesmo quando o trabalho, às vezes, tem um pouquinho de coisa boa ali, o torcedor não tem paciência, sabe? Então, realmente, concordo muito tudo assim com você, Rod. Não tem outro caminho, né? O Túlio, você vê o que a gente está passando agora, e é basicamente o que todos os clubes acabam passando por um momento, né, cara? Então, o Cruzeiro hoje é um exemplo muito ativo, né? Muito em voga aí no momento, de um clube que teve resultado grande, né, nos últimos anos, ganhou campeonatos brasileiros, chegou em final, fez tudo, só que era uma ilusão, porque aquilo estava sendo tudo feito de uma maneira irresponsável, tanto que agora o Cruzeiro está lá, quase caindo para a Série C, com gente pedindo falência do clube. E olha, eu vou falar para vocês, viu, cara? Eu acho que se a gente fizesse uma enquete com a torcida do Cruzeiro, Túlio, uma boa parte desses caras trocariam esses títulos aí que eles ganharam nos últimos anos em troca de um clube não passando o que eles estão passando hoje, né? Claro, em outro patamar a gente observa basicamente a mesma coisa no Santos, né? A gente teve ciclos vitoriosos no início dos anos 2000, depois 2010, e a gente não conseguiu reverter isso para sanar as dívidas, ter um clube num patamar saudável para começar um projeto como esse. O Atalanta ele começou ali, digamos, de um patamar sem tantas dívidas, o Santos hoje vive uma situação bem mais complicada, mas é possível reverter, né? É um projeto, claro, mas o caminho é esse. E não tem mais espaço para a gente ter cargos importantes na mão de pessoas que são simplesmente torcedor. Não, a gente tem que ter um profissional de verdade, né, ocupando aquele cargo para conseguir reverter e trazer frutos para o clube. Sim, uma coisa. Teve uma vez que eu tive uma oportunidade de falar com um cara que trabalhou com o Flamengo na época do Bandeira, não sei se vocês lembram. Sim. E, enfim, foi nessa época que o Flamengo basicamente cresceu até virar o que é hoje, assim, né? Tão forte. Que o Flamengo tem um presidente, que era o Bandeira, no caso, que, enfim, ia pra mídia, aguentava a torcida, mas tinha um CEO também, que, na verdade, era o cara que realmente pensava em como melhorar o clube, sabe? Então, esse cara era realmente o profissional do futebol. Então, eles conseguiram meio que nesse modelo de politicagem colocar um profissional de futebol lá dentro, sabe? E, enfim, a torcida do Flamengo, na época do Bandeira, ela também aceitou o clube ir mal por um tempo, mas para pagar a dívida, para melhorar o clube e ir mal em 2 anos, mas para no futuro ir melhor, né? Tanto que ganhou a Libertadores aí. Então, assim, acho que tem um pouquinho de educação já, mas falta muito ainda. Cara, e você e outros caras aí que tanto ensinam pra gente, várias gerações precisam continuar esse trabalho, intensificar esse trabalho. Eu acho que esse intercâmbio de ideias entre torcedor do Palmeiras como você, com santista como a gente, caras que de repente têm a mesma paixão pelo futebol, mas por um outro lado a gente consegue de repente ter uma frieza um pouquinho maior na hora de enxergar que o futebol também é business, né, cara? Então, sim, eu acho que está na hora dos próximos dirigentes, se não for possível mudar totalmente essa questão do clube-empresa, que tenha digamos, um sistema misto aí de gestão, porque, cara, só na politicagem, só no amor e na emoção, a coisa fica difícil, né, Martim? Sim, exatamente. Com toda a pressão de reeleição aí, o cara vai, assim, eu entendo ele, assim, o cara tá lá, ele quer se reeleger no que vem, ele vai tentar contratar um cara que vai resolver o jogo do time pro time bem e ele conseguir se reeleger, sabe? Eu entendo ele. Mas, pô, isso aí é uma bosta, né, velho? Palavrão aí. Não, tá certo, pô. É isso, sim. É isso. Ô, Rodolfo, Túlio, vocês têm mais alguma pergunta para o Martim? Eu gostaria até, vai ficar o convite aqui no ar, viu, Martim? Você, se quiser participar com a gente várias vezes aí, transformar isso num tema
mensal, quinzenal, a gente pode convidar, porque, cara, é um assunto importante. E para o Santista, principalmente agora, Martim, a gente está num momento de troca de presidente, a gente vai ter uma eleição no final do ano, e boa parte da torcida, acho que na dureza, aprendeu o quanto que gestão é importante a partir de agora. E você é um cara que pode trazer muito conteúdo aí para o sócio do Santos também fazer uma escolha legal no final do ano. Não, eu aceito o convite aí sim, claro, com certeza, é um prazer estar aqui, mesmo assim. É só me ajeitar nos horários aí, mas enfim, quando eu puder eu colo aí sim, pode deixar, velho. Legal, cara, bacana. Rodolfo, você, Túlio, dê seu tchau aí pro nosso Martim e vamos terminar o programa de hoje, que foi um assunto muito interessante, que eu acho que a gente tem que continuar mesmo, cara. Legal. Eu queria agradecer, né, mais uma vez o Martim, por ter feito essa apresentação, acho muito legal. Convido a todo mundo que escuta o podcast aí no canal dele, a gente vai deixar aqui também na descrição, tudo direitinho. É bem legal, ele fala de outros clubes lá, enfim, aproveitem. E no mais, estendo o convite do Rod e agradeço mais uma vez. Valeu. Beleza. Agradecer ao Martim também. Pessoal, seguir o canal dele aí no YouTube. Como o Túlio falou, a gente vai deixar tudo certinho aqui na descrição. E é isso, assistir bastante vídeo que ele tem ali. É um tema que eu gosto, essa questão da gestão, da evolução do futebol. Que você continue com esse trabalho. Sinta-se agora pertencente à família aqui do Santos Futebol Cast. Como o Rod disse, Túlio disse, eu estendo aqui também. Volte aí quando você puder para a gente estar falando mais sobre isso, resenhando sobre isso, sobre outros clubes, sobre outros modelos, outros exemplos. E no mais é isso, pessoal. Deixa o like, deixa o comentário, feedback. Procura lá o canal dele, Esportologia. E vamos juntos. Grande abraço, Nação Santista. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Martim, dá seu tchau pros Santistas aí que estão te vendo, meu irmão. Opa, fala aí, família Santista. Enfim, agradecer de novo estar aqui, muito feliz mesmo, assim. Legal. E, enfim, é isso aí, galera. Quem quiser colar no meu trabalho, pesquisa aí no YouTube, Esportologia, tô lá. E, enfim, se inscreve aí no canal dos caras aí do Santos Futebol Cast, que, enfim, eles cobrem o Santos, cobrem outros times aí também, é bastante resenha. E é isso, velho. Valeu. Valeu, Martim. Obrigado. E como o Rodolfo disse aí, o Túlio, cara, acho que tem vários exemplos aí ao redor do mundo de sucesso que a gente pode apresentar, estudar, e você tem um dom aí de fazer esse trabalho e tem que continuar, meu irmão. Então, parabéns. Mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Santos Futebol Cast, que seja a primeira de várias conversas aí, tá bom? Beleza. Valeu, meu irmão. Valeu. Fiquem com Deus aí, fiquem com Deus todos vocês, sigam o canal, @SFCast oficial em todas as mídias. Abraço, até o próximo dia aí que a gente volta para falar de Santos. Valeu!